Olá, meu nome é Wilson, eu faço parte do grupo 9 e hoje a gente vai apresentar os resultados do cálculo das frequências naturais e dos modos de vibração de uma barra elástica não prismática pelo método de elementos finitos. Bom, o problema trata de uma barra elástica de seção circular variável e engastada em uma das pontas. Foi fornecido o modo de elasticidade, o diâmetro das extremidades, a massa específica e o comprimento dessa barra. O primeiro passo para a resolução do problema é a discretização do sistema, utilizando dois elementos finitos, com dois nós, conforme solicitado pela própria questão. Para isso, a gente primeiro calcula o comprimento de cada um desses elementos e o diâmetro no meio da barra, que é onde encontra o primeiro nó com o segundo nó. Feito isso, a gente calcula a área média de cada elemento no centro das barras, que seria aqui na metade do primeiro nó e na metade do segundo nó. Nós utilizaremos essa área média de cada um desses elementos posteriormente. O segundo passo é o cálculo das matrizes elementares, tanto da massa quanto da rigidez. A gente não vai demonstrar por não ter tempo, mas para a gente calcular essa parte da massa, a gente multiplica uma constante por uma matriz 2 por 2. Para a massa, essa constante é dada pelo produto da massa específica, daquela área média que a gente tinha achado para o primeiro nó, vezes o comprimento do primeiro nó dividido por 6, vezes uma matriz 2 por 2, que tem 2 na sua diagonal principal e 1 na sua diagonal secundária. A gente calcula tanto para o primeiro quanto para o segundo elemento. Para a matriz da rigidez, também uma constante vezes uma matriz 2 por 2, só que nesse caso a constante é dada pelo produto do módulo de elasticidade vezes a área média dividido pelo comprimento. Nesse caso, a matriz 2 por 2 é dado por 1 na sua diagonal principal menos 1 na sua diagonal secundária. Novamente, calcula para o primeiro elemento e para o segundo elemento. Feito isso, a gente vai fazer a superposição das matrizes na equação global. A equação global ela tem esse formato, que é dado pela massa vezes a aceleração, mais a rigidez vezes o deslocamento, igual a força aplicada. A superposição consiste em a gente colocar nesses quatro primeiros elementos o que a gente encontrou, né, da massa do primeiro elemento, e nesses quatro inferiores o que a gente encontrou na massa do segundo elemento. Nesse elemento aqui, tanto o primeiro quanto o segundo vão acabar coincidindo, e nesse ponto a gente soma, né, os valores da primeira matriz com a segunda matriz. A gente vai fazer a mesma coisa para a matriz de rigidez e multiplicar por suas respectivas matrizes, né? Aceleração, deslocamento igualar a força, que nesse caso vai ser zero, porque não tem nenhuma força aplicada no sistema. Bom, a gente vai aplicar agora as nossas condições de contorno, que é o nó, é o primeiro nó que é dado no engaste. Como ela está engastada, ela não tem aceleração e nem deslocamento. Com isso, quando a gente faz aquela multiplicação, a gente vai ter uma exclusão tanto da primeira linha quanto da primeira coluna, tendo assim as matrizes reduzidas 2 por 2, com 2 graus de liberdade, tanto para a massa quanto para a rigidez. Feito isso, a gente vai fazer o problema de alto valor para encontrar a frequência natural. Repetindo novamente a nossa equação global, só que agora igualando a zero, porque, como dito anteriormente, vibração axial livre, nesse caso, não tem força aplicada. A solução geral é dada por essa equação diferencial, né, que consiste na matriz a menos 1 da rigidez, vezes um alto valor qualquer, que ela pode ser descrita nesse formato aqui, de rigidez menos ômega ao quadrado, vezes a massa, que é igual a zero, nesse módulo aqui. Com isso, a gente substituindo os valores, a gente encontra ômega ao quadrado para o primeiro nó e para o segundo, e na hora que a gente tira as raízes aqui, a gente encontra que a frequência natural do primeiro elemento é 9,99 vezes 10 a quarta, e para o segundo elemento é 2,62 vezes 10 a quinta, ambos em Hz. Bom, para a segunda etapa, né, a gente tinha que desenvolver um programa para poder fazer esse cálculo para um número qualquer de elementos, e foi utilizado o MATLAB para poder fazer isso. Ele primeiro limpa, né, os dados de entrada, os dados anteriores, e a gente colocou aqui os dados de entrada, e ele pede ao usuário para informar um número n de elementos finitos. Feito isso, ele vai rodar um loop, né, para poder calcular o número, receber o número de elementos e definir o comprimento de cada elemento, a matriz de diâmetros, a matriz de áreas, todas elas em zero. São várias matrizes que vão ser usadas posteriormente. Primeiro, então, é feito o cálculo dos termos, né, o preenchimento das matrizes. Primeiro o cálculo do diâmetro, o cálculo da área transversal, o cálculo da matriz de rigidez, tanto da diagonal quanto dos adjacentes dessa matriz, e da matriz de massa também. Só um ponto aqui importante dizer, que nesse cálculo aqui, você vai ver aqui que a matriz adjacente está dividida por 3, a matriz diagonal está dividida por 6, e a diagonal principal está dividida por 3. Porque quando a gente multiplica ali, né, o 6 acaba cancelando com 2 e virando 3 na matriz diagonal,
porque a matriz 2 por 2 é composta por 2 na diagonal principal. Bom, depois é feito o cálculo das matrizes globais na diagonal principal e depois das matrizes reduzidas, tanto nas diagonais adjacentes quanto na diagonal principal, para os componentes adjacentes quanto na diagonal principal. Então, conforme explicado na resolução manuscrita, temos que a matriz reduzida da massa elevada a menos 1 vezes a matriz reduzida da rigidez é igual à variável b. Nesse caso aqui, eu não sei se aqui puxou. O MATLAB tem essa função EIG, que calcula automaticamente os autovalores de uma entrada, no caso essa variável b, e sabemos que esses autovalores correspondem a ômega quadrado, então tiramos a raiz quadrada para obter as frequências naturais procuradas. Finalizado isso, o MATLAB irá mostrar ao usuário essa mensagem, listando todos os valores de ômega encontrados com 2 casas decimais. Aqui a gente tem um exemplo, né, da solicitação do MATLAB para definir o número de elementos finitos, e para uma resposta de 4 elementos finitos, ele listou aqui os 4 resultados. Bom, finalizando a segunda etapa, foi realizada a alteração no código, uma pequena alteração, essa região que está em amarelo, para poder comparar as 3 primeiras frequências naturais de acordo com o número de elementos finitos utilizado nos cálculos. O programa agora irá repetir todos os cálculos de 3 até n vezes, permitindo a obtenção das frequências em todos os números de elementos finitos até aquele escolhido pelo usuário. Aqui no final a gente utiliza essa função MINC, né, que está aqui em amarelo, que é o mínimo K do MATLAB, que seleciona os 3 menores valores das frequências naturais calculadas. Plotando o gráfico aqui, a gente obteve esse comportamento e a gente consegue observar que com poucos elementos aqui, a gente tem essa grande variedade na resposta das frequências naturais, até quando mais para frente aqui a gente vai aumentando o número de elementos finitos e ele acaba se estabilizando, atingindo essa tendência monotônica aqui. Foi questionado, né, para quando os elementos finitos de barra os resultados atingem uma tendência monotônica, mas a gente sabe que tendência é algo que varia, né, dependendo do tanto que está sendo observado. Então, mas a gente consegue observar aqui que a partir de 40 elementos ela acaba estabilizando, né? Aqui a gente já tem uma estabilização e aqui a partir de 40 ela vai se estabilizando também. Por fim, foi colocado no código essas linhas aqui para poder obter os gráficos dos 3 modos de vibração da barra. O primeiro, o segundo e o terceiro modo. E aqui a gente consegue ver os modos de vibração. A gente tem aqui que para o primeiro modo a gente conseguiu meia onda, para o segundo modo a gente obteve 1 onda e meia, e para o terceiro modo a gente obteve 2 ondas e meia, perdão. Aqui só uma conclusão, né? A gente colocou o número de elementos finitos para 2, para a gente ver se validar, né, o que a gente encontrou na parte manual. E a gente encontrou sim os mesmos valores, né? E com isso a gente conseguiu observar que não teve tanta discrepância e que na verdade eles ficaram até iguais. E quando a gente aumenta o refinamento da malha, como a gente pôde ver anteriormente, a gente acaba melhorando os resultados. Só mostrar o programa aqui agora. Na primeira seção aqui, ele vai pedir o número de elementos finitos, a gente vai colocar aqui nesse caso aqui 5, e ele vai definir as frequências naturais para a gente. A gente poderia colocar outros valores também, porque o programa ele acaba rodando para um número qualquer de elementos. E aqui na segunda etapa, a gente vai puxar o número de elementos finitos, vamos colocar 50 igual que estava pedindo, só para a gente ter uma noção. Ele puxou o terceiro modo, puxou o segundo modo, puxou o primeiro modo, puxou o gráfico para poder realizar a comparação. É isso, muito obrigado.